Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje nós trabalharemos com cabeçalho e rodapé. Professor Gabriel Leal mais uma vez por aqui. Já estou no Microsoft Word, já estou na tela do Word e funciona assim. O que é o cabeçalho, o que é o rodapé? Às vezes você precisa que algo se repita nas páginas, ou às vezes você precisa que algo seja usado como um plano de fundo, como uma marca d'água ou um papel timbrado, ou até mesmo numerar a folha, dentre algumas outras coisas. E é nesse momento que é usado o cabeçalho e o rodapé. O cabeçalho, diminui um pouquinho aqui o zoom da folha, acho que dá para ver. O cabeçalho seria, tecnicamente falando, a parte superior aqui da minha folha e o rodapé a parte de baixo, né? Em termos simples assim. Mas não é só isso não. Na verdade, o cabeçalho e o rodapé, eles são como se fosse uma folha extra que a gente pode utilizar. E essa folha ela vai ficar atrás do meu documento principal. Para abrir o cabeçalho ou o rodapé, existem duas maneiras rápidas. Você pode clicar na guia Inserir. Dentro aqui do grupo cabeçalho e rodapé, tem o botão cabeçalho ou o botão rodapé. Eu vou clicar aqui no botão cabeçalho. Tem algumas opções de pré-definição que eu posso usar de cabeçalho. Eu particularmente nunca uso uma pré-definição de cabeçalho. E eu tenho aqui embaixo a opção editar cabeçalho. Vou clicar. Notem o que acontece. Aparece aqui, ó, cabeçalho, uma linha pontilhada também. Se eu rolar para baixo, eu vou perceber que lá no final eu tenho rodapé, seguindo a mesma lógica. Tenho aí a linha pontilhada. Para fechar o cabeçalho e rodapé, tem três maneiras. Dentro da guia design, que aparece quando você está no cabeçalho e no rodapé, eu tenho aqui ó, o botão lá no final, fechar cabeçalho e rodapé, é uma maneira. Posso também no teclado pressionar a tecla ESC, vou apertar a tecla ESC, ele sai do cabeçalho e o rodapé. Uma terceira maneira é dando dois cliques fora do cabeçalho de rodapé. Vou fazer aqui, primeiro eu vou abrir da segunda maneira para poder fechar. Segunda maneira de abrir o cabeçalho, posso ir aqui na parte superior da folha e eu dou dois cliques com o botão principal, ó, abrir o cabeçalho. Para fechar ele eu posso aqui fora de onde está essa linha pontilhada, eu vou aqui no meio da folha, dois cliques e eu também consigo fechar o cabeçalho e o rodapé, certo? Mas vamos entender aqui como é que as coisas funcionam. Eu vou abrir o cabeçalho e no cabeçalho eu posso inserir qualquer coisa, imagem, uma forma, o que eu precisar colocar. Vou colocar, por exemplo, uma imagem qualquer aqui, aquelas imagens que a gente já está usando aqui na aula, vou colocar aqui um koala. Lembrando que eu posso configurar a imagem e tal, né? Você que não viu a aula de imagens, o card está passando aí em cima. Justamente você pode configurar, aumentar, diminuir, esticar, achatar, girar. Eu vou posicioná-la aqui no centro e vou fechar o cabeçalho e o rodapé. Vou usar aqui dentro da guia design o botão fechar cabeçalho e rodapé. Notem que ele fica com uma cor um pouco mais apagada e é assim que vai ficar mesmo, especialmente se eu tiver um texto na frente do meu cabeçalho e do meu rodapé. Mas olha o que acontece quando eu pulo essa folha. Eu vou usar o atalho Ctrl Enter. Na folha 2, notem que a mesma coisa que está no cabeçalho se repete. Se eu fizer isso de novo, tenho três páginas com o mesmo cabeçalho. Na verdade, esses cabeçalhos eles são vinculados. O mesmo vale para o rodapé. Se por acaso eu viesse aqui, vou aqui no rodapé, vou dar dois cliques na parte de baixo, abrir o rodapé, vou escrever, por exemplo, o meu nome, Gabriel Leal. Vou fechar o cabeçalho e o rodapé. E olha o que acontece. Em todas as folhas, eu posso ter aberto o cabeçalho ou o rodapé de qualquer página, tá? O que eu fizer em uma página, nesse caso eles estão vinculados, acontece em todas as folhas. Olha que interessante, tá? Quantas páginas eu tiver, aqui eu só tenho 3, para citar o exemplo, ó, em todas elas aparece o mesmo cabeçalho e o mesmo rodapé. E se por acaso eu abro o cabeçalho de qualquer folha e apago, vou apertar Delete aqui, selecionei a imagem e apertei Delete. Bom, se eu apaguei de uma página, provavelmente ó, de todas as folhas também eu consegui apagar esse meu cabeçalho. Mas nós vamos melhorar o seguinte. Professor, mas quer dizer que o que eu colocar no cabeçalho e no rodapé vai ficar obrigatoriamente em todas as folhas? Não necessariamente. Aqui nos recursos de cabeçalho e de rodapé, pelo menos aqui no curso básico, a gente vai ver que dá para mudar tanto a primeira página quanto páginas pares e páginas ímpares. Olha o exemplo que eu vou fazer.
Eu vou deixar aqui 4 folhas na tela, vou dar mais um Ctrl Enter, 4 páginas na tela. Vou fazer o seguinte agora, vou abrir o cabeçalho da primeira página e vou inserir uma forma qualquer. Inserir formas, escolhe aí uma forma qualquer, deixa eu ver uma aqui que fique legal para essa situação. Se você também está vendo o vídeo agora a primeira vez, né, chegou agora no canal, já aproveita aí para assistir a aula de formas que está passando no card aí em cima, você não perder aí a explicação. Se eu não estou entendendo, volta essa aula, assiste a aula de formas e depois continua aqui. Olha só, eu coloquei na página 1, mas em todas as folhas se repetiu esse meu cabeçalho. Mas entenda o seguinte, vou novamente abrir o cabeçalho e dentro da guia design, olha as opções que eu tenho aqui. Primeira página diferente, eu vou marcar a primeira página diferente. Olha o que acontece, ele apaga a primeira página. Se eu quiser, eu deixo sem cabeçalho mesmo, ou eu posso inserir qualquer outra coisa, eu vou inserir outra forma aqui. Entendam que eu marquei a opção primeira página diferente. Isso quer dizer que ela não vai se misturar com as outras folhas. Somente a primeira página tem o rostinho feliz e as outras páginas têm a meia lua que eu coloquei. Vou voltar lá de novo, vou abrir um cabeçalho aqui. Eu tenho aqui, vou desmarcar a primeira página diferente e eu vou marcar, por exemplo, diferentes em páginas pares e ímpares. Olha o que acontece. Quando eu faço isso, o que está na página par ficou só a meia lua. Se eu vier agora na página ímpar e eu adicionar, por exemplo, qualquer outra coisa, vou colocar outra forma, eu estou seguindo esse padrão, né? Vou colocar uma forma aqui qualquer. Beleza. Olha o que aconteceu. Páginas ímpares ficou a meia lua, 1 e 3, e as páginas pares, 2 e 4, ficaram a nuvem que eu adicionei. Olha que interessante. Então, o cabeçalho e rodapé, eu posso tanto trabalhar com as mesmas formas, os mesmos objetos em todas as folhas, ou eu posso simplesmente separar ou a primeira página, ou separar também as páginas pares e as páginas ímpares. Olha que interessante. Eu vou abrir o cabeçalho agora, vou dar um Ctrl T e vou apertar Delete, porque aí eu apaguei todos os cabeçalhos e inclusive todas as folhas também. Não tem mais nada, apagou tudo. Se eu quisesse apagar o rodapé, eu faria a mesma coisa, abrir o rodapé e apagaria todos eles. Para finalizar essa parte, vamos entender que se eu quiser criar, por exemplo, uma marca d'água, vou criar aqui um texto falso. Vou fazer aqui uma formatação bem rapidinha. Na última aula vimos sobre a formatação padrão, galerinha. Se não assistiu essa aula, assista aí a aula de formatação padrão, que a gente vai precisar muito dela. A gente vai usar bastante essa lógica de formatação padrão. O card está passando aí em cima. Vou adicionar, por exemplo, eu queria colocar a logo da minha empresa como uma marca d'água. A gente chamava, ainda chama, né? Papel timbrado. Se eu fizer no cabeçalho, se eu tivesse, por exemplo, uma imagem qualquer, deixa eu pegar aqui a imagem do pinguim, vou colocar ela, pode ser em frente ou atrás do texto, não importa, porque no cabeçalho e no rodapé, tudo vai ficar atrás da parte principal. Vou fechar aqui pressionando a tecla ESC. Se fosse uma logo de uma empresa, por exemplo, ele já estaria lá como uma marca d'água, né? Como um papel timbrado aí, usando aí justamente para quem precisa fazer documentos com o timbre da empresa. Tá aí uma dica que dá para fazer. Tem outras maneiras, mas essa é uma maneira que funciona também. Espero que vocês tenham acompanhado até aqui. Continuem aí assistindo os meus vídeos. Se inscrevam no canal, deixa seu like aí para ajudar, ativa as notificações e nos vemos na próxima aula.